Bem, pessoal, boa tarde a todos. É com grande satisfação, alegria e orgulho que nós estamos mais uma vez aqui fazendo um simpósio patrocinado por uma casa que há muito, mas há muito tempo, vem sempre prestigiando, vem sempre trabalhando em várias ações, com produto ou sem produto, de outras presidências, né? Que é a Farmoquímica, que participa e ajuda no nosso Jornal Brasileiro de DST, e agora, então, no Congresso Brasileiro, junto com o Congresso Mundial, abriu esse espaço para debater um tema que é muito importante, atual, necessário e que tem um desdobramento importante para a população. Gostaria de chamar para fazer, então, esse simpósio, para palestrar para nós, o querido amigo, distinto colega Edson Natal Fedrizi, o professor Edson Natal Fedrizi, ele é professor de ginecologia e obstetrícia da Universidade Federal de Santa Catarina, doutor em medicina pela Unifesp, é chefe do Centro de Pesquisa Clínica do Projeto HPV, membro da Sociedade Internacional de Papilomavírus, também é da comissão, não botou aqui, mas a gente tem tanta coisa para falar, da comissão de infecções e doenças do trato genital inferior e colposcopia da nossa Febrasgo, também colega nosso da Sociedade Brasileira de DST, participa, escreve bastante no nosso Jornal Brasileiro de DST, que vai falar, então, vai fazer esse simpósio sobre um tema extremamente importante para todos nós. Fedrizi, com a palavra. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado, Mauro, pela apresentação. Obrigado, Larissa, da Farmoquímica. Gostaria de agradecer o convite em meu nome, em nome do meu departamento de ginecologia e obstetrícia da UFSC, do nosso centro de pesquisa. E a ideia é conversar um pouquinho com vocês sobre HPV e tratamento imunológico com imiquimod. No primeiro momento, vocês receberam como tratamento de neoplasia epitelial vulvar, mas, na verdade, como é um simpósio patrocinado, a gente tem que falar o que está na bula. Nós vamos falar para vocês sobre o tratamento das lesões cutâneas, HPV induzidas, e eu pedi permissão para a Farmoquímica de a gente deixar um espaço para discussão, e na discussão nós podemos também compartilhar com vocês algumas experiências, não só no que eu vou falar, mas também em vulva, vagina, colo e outros tipos de lesões que podem ter a possibilidade da ação do imiquimod. Bom, falar sobre a HPV é falar sobre a infecção de transmissão sexual mais frequente do que todas as outras infecções. Se vocês somarem todas as infecções sexualmente transmissíveis, vocês ainda vão ter o HPV como sendo mais prevalente do que todas essas. E quando nós falamos também de HPV, nós vemos, por exemplo, no Brasil, essa é uma estimativa que nós fizemos de pelo menos 17 milhões de brasileiros infectados pelo HPV, mais ou menos aí 12 milhões sem saber que estão infectados, mais ou menos 2 milhões de homens e mulheres apresentando verrugas genitais HPV induzidas e de 16 a 20 mil casos de câncer associado ao HPV, ou câncer de colo de útero. Então, vocês vejam que só falando nas mulheres, esse impacto é bem grande. Falar de HPV também é uma coisa muito vaga, porque vejam vocês, hoje nós temos cerca de 200 tipos diferentes de HPVs, e esses, os mais importantes, em torno de 45, que levam à infecção da área genital masculina e feminina, e esses é que nós vamos nos ater mais para discutir com vocês esse assunto.
Falar sobre esses 45 também é muito vago, porque vejam vocês, nós temos dois caminhos completamente distintos de evolução de uma infecção HPV. Nós temos aquele caminho que é percorrido pelos HPVs de alto risco oncogênico, que vão levar às lesões pré-cancerosas e ao câncer. E nós temos o segundo caminho associado aos HPVs de baixo risco oncogênico, responsáveis pelas lesões menores e pelas verrugas genitais, sem, a princípio, uma relação com o câncer. Quando nós falamos dos HPVs de alto risco oncogênico, vejam vocês que a infecção pelo HPV, na sua grande maioria, vai regredir espontaneamente ao longo do tempo, fazendo com que o seu principal problema associado a esse tipo de vírus é o câncer. E quando nós avaliamos câncer de colo de útero, por exemplo, o que nós observamos é que da infecção HPV por HPV de alto risco oncogênico, a evolução para o câncer é a exceção. Ou seja, cerca de 1% das infecções por HPV de alto risco oncogênico é que realmente vão evoluir para o câncer. Agora, vejam que quando nós falamos em 1%, 0,8%, isso não parece ser muita coisa, mas quando nós avaliamos isso em termos de Brasil, são 16 mil, são 20 mil casos de câncer de colo de útero ao ano, fazendo com que essa doença seja a terceira causa de câncer nas mulheres, excetuando o câncer de pele. Mas vejam vocês que nós temos o absurdo de termos uma doença completamente prevenível, sendo a primeira causa de câncer nas mulheres, como na região norte, por exemplo. A segunda causa de câncer na mulher, exceto pele, é na região nordeste e na região centro-oeste, a terceira causa na região sul, e vejam vocês, ainda é importante mesmo na região sul, sendo a quarta causa de câncer nas mulheres. Quando nós falamos em HPV de baixo risco oncogênico, nós estamos falando dos HPVs que causam principalmente as verrugas ou as lesões iniciais leves de vulva, vagina e colo, mas a infecção HPV de baixo risco que vai se caracterizar pelas verrugas, vocês vejam que também é exceção. Apenas 3% das infecções por HPV de baixo risco oncogênico vão ter essas manifestações clínicas. A grande maioria dessas lesões vão regredir por ação do nosso sistema de defesa, mas o que mais incomoda o ginecologista, o que mais incomoda o clínico, é que o ginecologista, o que mais incomoda 5% dessas infecções, elas apresentam persistência e recidiva, apesar de todos os tratamentos que nós temos hoje em dia à disposição. Se nós formos avaliar do ponto de vista de gasto, vejam que interessante, isso aqui é no estado do Pará e ele se reflete mais ou menos o que acontece no Brasil. Quando nós avaliamos os gastos que o município tem para tratar a doença HPV induzida, nós vemos que a maior parte desse gasto, por incrível que pareça, está relacionado às verrugas genitais, e não ao câncer de colo de útero. Claro que parte do orçamento do câncer é um orçamento estadual e federal, mas quando nós falamos nas verbas municipais de saúde e quando falamos em doença HPV induzida, vocês vejam que as verrugas, elas apresentam um significado maior do que nós observamos para o câncer de colo de útero. A infecção HPV ela é adquirida principalmente no início da atividade sexual e isso faz com que a mulher tenha toda a sua vida, ao longo de sua atividade sexual, a chance de, em algum momento, adquirir essa infecção. Esse é um trabalho que foi desenvolvido na Grã-Bretanha, onde mulheres universitárias entraram no estudo no momento que iniciaram a sua atividade sexual e, ao longo dos anos, foram acompanhadas e avaliadas qual é o risco delas adquirirem essa infecção. E vejam que, aos 6 meses, 10% dessas meninas já estavam infectadas pelo HPV, 1 ano, 25%, 2 anos, 35%, e chegando aos 4 anos, 60% dessas mulheres estavam infectadas pelo HPV e, nesse caso, apenas com um parceiro sexual. Esse é um exemplo do que nós podemos observar no nosso dia a dia. Essa é uma menina de 18 anos que foi encaminhada ao nosso centro de pesquisa com essa lesão de HPV bonzinho, HPV 611, e que tinha uma evolução rápida de 6 meses com apenas um parceiro sexual, um condiloma acuminado gigante, um chamado tumor de Busch-Lowenstein, que é uma patologia benigna, mas com um comportamento, às vezes, agressivo como um câncer, porque o tratamento é agressivo também.
Quando nós avaliamos o risco que as mulheres apresentam ao longo dos anos, nós vemos que as mulheres mais jovens, as adolescentes, por exemplo, apresentam sim um risco maior de adquirir a infecção ao longo dos anos, mas esse risco ele não desaparece com a idade das mulheres. Nós temos uma diminuição, mas mesmo nas mulheres após os 45 aos 50 anos, nós observamos que há uma manutenção do risco de adquirir a infecção HPV ao longo dos anos, menor do que nas mulheres mais jovens, mas esse risco permanece, ele não desaparece ao longo dos anos. De uma forma bem diferente, o que nós observamos, vejam vocês, esses são homens de 18 a 70 anos, diferente do que nós observamos nas mulheres, os homens eles apresentam o mesmo risco de adquirir a infecção HPV ao longo dos anos, diferente do que nós observamos nas mulheres, em que há praticamente uma diminuição pela metade desse risco após a adolescência. O homem permanece com o mesmo risco de adquirir a infecção HPV ao longo dos anos, independente da sua idade, dos 18 aos 70 anos. E quando nós avaliamos em 4 anos, nós vimos que as mulheres em 4 anos apresentam um risco de 60%. Vejam vocês, ao longo de 4 anos, esses são homens brasileiros, 80% dos homens brasileiros estão infectados pelo HPV ao longo de 4 anos, na faixa etária dos 18 aos 70 anos. O que nós observamos muito semelhante entre os dois sexos é que nós temos um comportamento da infecção HPV, que nós já vimos o mesmo comportamento na infecção HIV, que é uma prevalência bimodal, onde nós temos uma alta prevalência dessa infecção em homens e mulheres jovens. Após isso, uma queda e uma estabilização na idade madura, e temos um novo pico a partir dos 50 anos. Associado às mulheres, principalmente por mudanças comportamentais, reposição hormonal, melhora da qualidade de vida, resgate da sua sexualidade. Homens também, momentos de separações, medicações que melhoram o desempenho sexual masculino, fazendo com que nós tenhamos um novo pico de infecção HPV, que provavelmente se traduz também para muitas outras infecções sexualmente transmissíveis a partir dessa idade. Agora vejam que a grande maioria das vezes a transmissão do HPV ele é através da via sexual. Mas vejam vocês, isso é 95%. Nós não podemos dizer, mesmo que na área genital, que toda a infecção HPV esteja associada à atividade sexual. Até porque, vejam vocês, 8% de mulheres que nunca tiveram atividade sexual, se nós fizermos um exame, nós vamos encontrar a presença do HPV nessas mulheres que nunca tiveram atividade sexual. E para que isso aconteça, basta nós termos uma solução de continuidade nessa pele ou dessa mucosa, acesso do HPV às camadas basais desse epitélio, uma vez que o HPV infecta são as células basais, ou termos uma junção escamocolunar, como o colo, como a região anal, em que essas células elas estão expostas diretamente ao ambiente, ou até mesmo a presença de uma célula metaplásica, a única célula do nosso organismo que fagocita o HPV e também leva à infecção, independente de ter traumatismo ou não. Logo, nós podemos ter um caso como esse, por exemplo. Essa é uma menina de 18 anos que tentou iniciar a sua atividade sexual, tentou ter relação, mas pelo desconforto ela não conseguiu ter a relação completa. É uma paciente imunossuprimida, transplantada renal e uso de imunossupressor. 30 dias após a tentativa da atividade sexual, ela aparece, no nosso consultório com essas lesões. Ou, por exemplo, essa menina de 3 anos, que foi encaminhada ao nosso centro de pesquisa, afastado completamente abuso sexual pelo Serviço Social, Psicologia e Pediatria, e aí nós fomos atrás de onde essa menina teria se contaminado pelo HPV, examinamos todos os familiares e vejam vocês que, apesar de desconhecer que isso era a mesma lesão, a mesma infecção, a mãe era portadora de infecção HPV na área genital. 20% das pessoas que têm lesão na área genital apresenta o mesmo tipo de HPV na ponta dos dedos.
14% da população apresenta HPV na ponta dos dedos, e essa sim é uma forma possível de haver a transmissão. Verrugas nas mãos de adultos é sempre HPV. Em criança nós temos outras possibilidades, mas em adultos a presença de verruga é igual a HPV. E isso nós podemos ter de formas pequenas, simples, como formas disseminadas em todo o corpo, como nesse pesquisador da Indonésia, conhecido como homem-árvore, por essas lesões HPV induzidas. Então veja que nós temos outras formas de transmissão, nós temos a sexual como sendo a mais importante, mas a não assexual, a pele, o contato com a pele e mucosas pela própria pessoa ou outra pessoa, e até mesmo perinatal, e também podemos ter por objetos, né? Objetos, brinquedos sexuais, ou até mesmo alguns objetos do nosso uso diário, se não bem esterilizados, poderíamos ter essa transmissão. Agora, quando nós falamos das manifestações da infecção HPV de baixo risco oncogênico, nós vemos que as verrugas, elas fazem parte do que nós chamamos de infecção clínica, que é a manifestação que nós podemos fazer diagnóstico apenas olhando a olho nu, que é a exceção desse iceberg de infecção pelo HPV. Nós temos a chamada infecção subclínica, onde nós precisamos de algum outro método para melhorar esse diagnóstico através da colposcopia, peniscopia, anoscopia, citologia, histopatologia. E, finalmente, nós vamos ter a maior representação dessa infecção, que é a infecção latente, onde a nossa avaliação clínica, a nossa avaliação colposcópica, a nossa citologia, a nossa biópsia é completamente normal, mas o vírus está presente e o diagnóstico é feito através dos métodos de biologia molecular. De uma forma bem simples, eu poderia dizer para vocês que o tratamento da infecção HPV ele depende do tipo de manifestação. Aquela infecção clínica, onde nós temos lesões grandes, com certeza o tratamento é a retirada cirúrgica das lesões. As lesões menores, um tratamento destrutivo. A infecção subclínica, dependendo do tipo de lesão, nós podemos acompanhar durante um tempo e tratar se necessário, principalmente se for sintomático. E a infecção latente, nós não temos uma lesão para ser tratada, mas nós temos sim um sistema imune que deve ser tratado, uma vez que só tem doença HPV induzida, quem pode e não quem quer. Quando nós temos as lesões grandes, por exemplo, essa senhora de 75 anos, viúva desde os 50, há 25 anos ela não tem atividade sexual e ela foi encaminhada por um colega porque tinha uma lesão grande, bem clássica do HPV, condiloma culminado, e outras que tinham aparecido nos últimos dias, lesões menores, e o tratamento, então, dessas lesões maiores, o tratamento cirúrgico, é um tratamento que resolve a maioria desses casos de lesões grandes. Essa é uma gestante de 12 semanas, com múltiplas lesões que apareceram só durante a gravidez, um resultado no pós-tratamento imediato. Aquela menina que eu mostrei para vocês, imunossuprimida por transplante renal, as múltiplas lesões, com tratamento também cirúrgico. Essa mulher portadora de lúpus, em uso de altas doses de corticoide, que sabemos que também tem uma ação imunossupressora, tratamento inicialmente com a cirurgia, e aquela menina que eu mostrei para vocês, de 18 anos, também um tratamento 30 dias após a primeira fase do tratamento, o tratamento cirúrgico daquele tumor de Busch-Lowenstein. Quando nós falamos em tratamento cirúrgico, é claro que a remissão ela pode ser tão alta quanto 100%, porque nós estamos vendo praticamente todas as lesões e estamos removendo essas lesões. Mas vejam vocês que mesmo esse tratamento, um tratamento mais agressivo, nós temos cerca de 20%, 30% de recidiva das lesões após o tratamento cirúrgico dessas lesões. Quando nós temos lesões menores, o tratamento é destrutivo e nós podemos fazer a destruição através de métodos químicos ou físico. Dentro desses métodos químicos, o que nós mais utilizamos é o ácido tricloroacético, nessas lesões menores, lesões bem individualizadas. O grande problema é o desconforto, apesar de nós utilizarmos uma lidocaína prévia à utilização do ácido, ainda assim é bastante desconfortável e é um tratamento muitas vezes doloroso para a paciente, mas que apresenta também uma remissão importante, acima de 80%, mas vejam vocês que ainda é um tratamento que apresenta uma recidiva bastante alta, utilizando o tratamento destrutivo com ácido tricloroacético.
A segunda medicação mais utilizada, a podófilo-toxina gel, mais utilizada no passado, porque infelizmente acabou saindo do mercado brasileiro, mas ela tinha ótima resposta nesses tipos de lesões, lesões menores, ou até mesmo nessas lesões mais simples e não tão confluentes como essa, fazendo um tratamento associado de cirurgia e tratamento com a podófilo-toxina. Uma medicação que tem uma ação terapêutica muito semelhante à podofilina, mas mais purificada, tirando o efeito citoneuronefrotóxico que é da podofilina, mas infelizmente a podófilo-toxina saiu do mercado. Mas vejam vocês que tem também uma resposta muito boa à podófilo-toxina, apesar de ter também ainda uma recidiva bastante alta. Quando nós avaliamos os tratamentos físicos, eletrocauterização, criocauterização, nitrogênio líquido, laser, nós temos mais experiência com os dois primeiros, vocês vejam que lesões como essas, elas podem ser destruídas através da cauterização, tanto a eletro quanto a criocauterização. Uma remissão dessas lesões também bastante alta, porque nós estamos vendo todas as lesões que estão sendo destruídas, mas ainda assim, vejam vocês, acima de 20% a chance de recidiva. Da mesma forma, a criocauterização, uma resposta muito boa na eliminação das lesões, mas ainda assim uma recidiva bastante elevada, acima de 20%. Quando nós falamos em infecções subclínicas, aquelas lesões pequenas que provavelmente o nosso sistema de defesa vai conseguir eliminar ao longo do tempo, nós podemos acompanhar ou tratar, depende do tipo de lesão. Lesões pequenas como essa, podendo ser acompanhadas da mesma forma como nós fazemos para as lesões menores de colo de útero, NIC1, por exemplo, ou essa lesão, quando na entrada vaginal acaba levando a desconforto ou sangramento durante a relação, então a necessidade do tratamento. E os tratamentos que nós vimos anteriores são os tratamentos indicados para essa situação também. Quando nós falamos em infecção latente, a maioria das pessoas, mas não tem nada para fazer quando nós temos apenas a infecção latente do vírus, uma vez que nós não temos lesão para tratar, isso é verdade, nós não temos tratamento local, mas nós podemos sim fazer um tratamento do sistema imune desse indivíduo para que ele elimine completamente essa infecção, uma vez que a infecção HPV, ela tem cura sim, ela é eliminada do nosso organismo, depende muito do nosso sistema de defesa. O tratamento imunológico, ele visa justamente combater a causa do aparecimento dessas lesões, uma vez que a infecção HPV ela só passa a ser produtiva na forma de verruga genital ou de uma lesão pré-cancerosa ou câncer, quando nós tivermos alguma falha no nosso sistema imune. Aquilo que nós falamos para vocês, só tem doença HPV induzida quem pode e não quem quer. Nós precisamos vários fatores associados, o fator imunológico, o fator genético, os fatores ambientais para que a doença aconteça. E partindo dessa premissa é que, na nossa opinião, toda doença HPV induzida, ela deve ser tratada com estimulação do sistema de defesa de forma sistêmica e ou local. E quando nós falamos em melhora do sistema de defesa, muitas vezes a própria orientação do nosso dia a dia já é uma grande arma na defesa contra essa infecção pela melhoria do nosso sistema imunológico. Por exemplo, alimentação com frutas e verduras diariamente é um fator importante de melhora do nosso sistema de defesa. Boas horas de sono, pelo menos 6 a 8 horas por dia, evitar o estresse, que muitas vezes é o fator mais difícil de a gente combater, abolir o fumo e a atividade física, são medidas gerais que nós podemos orientar os nossos pacientes e que vão melhorar o seu sistema de defesa, e muitas vezes apenas essas orientações elas já são suficientes para nós termos uma resposta do sistema imune e eliminar aquela lesão. Quando só a orientação não é suficiente, nós temos à disposição medicações de uso sistêmico. Várias medicações já foram utilizadas para o tratamento do HPV. Essas é o que nós temos utilizado com mais frequência e, ultimamente, principalmente a ação de antioxidantes, levando uma melhora do sistema imune com altas doses de vitamina e alguns elementos como selênio, cobre, zinco, fazendo com que o sistema de defesa tenha uma melhora utilizando essas medicações.
Em seguida, quando nós não temos um sucesso apenas com o tratamento com a única medicação, nós associamos outras medicações, como o levomisola e o timomodulina. A glucana nós já tivemos experiência no passado, atualmente a gente não tem utilizado mais. E temos também o tratamento imunológico local. Desse tratamento imunológico, o que nós temos experiência no nosso serviço é o interferon ácido retinóico e, nos últimos anos, então, o imiquimod. E o imiquimod sendo hoje a nossa primeira opção de tratamento para o tratamento imunológico, uma vez que o interferon apresentava alguns efeitos colaterais e o seu preço não é tão atrativo como o tratamento, e o ácido retinóico nós não tivemos um resultado tão bom quanto temos observados com o imiquimod. No Brasil, nós temos o imiquimod e o Ixion, que vocês conhecem bem, que é da Farmoquímica, mas nós não podemos colocar o nome comercial, mas é a medicação que nós temos utilizado com mais frequência, é a medicação de referência, é o creme dermatológico a 5%, apresentando 12 sachês em cada caixa. A indicação que nós temos em bula é o tratamento de verruga genital e anal, a ceratose actínica, o carcinoma basocelular superficial. Mas hoje já existem vários trabalhos na literatura mostrando que nós temos uma ampla indicação do imiquimod para outras situações, em ginecologia, por exemplo, para neoplasia interepitelial vulvar, neoplasia interepitelial vaginal, neoplasia interepitelial cervical, neoplasia interepitelial anal, molusco contagioso, herpes genital e assim por diante, que nós podemos discutir depois com vocês. Nós vamos nos ater, então, na nossa área e o que está em bula de verruga genital e anal. Do ponto de vista de uso dessas medicações, nas verrugas genitais e anais, nós podemos ter dois tipos de tratamento. Aquele tratamento que nós falamos como sendo o tratamento primário, aonde nós vamos utilizar, por exemplo, como nessas lesões, apenas o imiquimod como tratamento de escolha. Lesões essas que nós temos observado uma resposta rápida e boa, ou esse tipo de lesão, ou nessas lesões também da região perianal, ou as lesões também um pouquinho mais extensas, e dependendo de cada pessoa, de cada indivíduo, nós podemos ter uma resposta maior ou menor com essa medicação. E podemos ter também um tratamento que nós chamamos adjuvante, que é um tratamento acessório, utilizando o imiquimod após o tratamento destrutivo ou tratamento cirúrgico de uma lesão. Lembrando que sempre o tratamento das lesões recidivantes, recorrentes, ele deve ser uma combinação da terapia destrutiva e imunomoduladora para o controle da doença. Então, por exemplo, essa é uma enfermeira de 21 anos e vejam vocês múltiplas lesões associadas ao HPV 6 e 11. Nós fizemos o tratamento inicialmente cirúrgico, mas vejam vocês que em poucos dias, em poucas semanas, apresentando recidivas, e é nesses casos que nós utilizamos o imiquimod também como tratamento adjuvante para diminuir essas recidivas, e vejam vocês, depois de um mês de aplicação, apresentando a remissão completa dessas lesões. Uma grande vantagem do uso dessas medicações imunomoduladoras é que, além da resposta local que nós temos com a aplicação da medicação, como o seu mecanismo de ação é do sistema de defesa, nós podemos ter uma melhora também de lesões vaginais, lesões cervicais e lesões perianais em função da melhora do sistema de defesa local. Esse é um outro exemplo onde nós tínhamos múltiplas lesões nessa mulher teoricamente rígida, não tem nenhum fator de risco que nós podemos encontrar, após o tratamento cirúrgico apresentando algumas recidivas, e utilizamos então, após a cicatrização completa do tratamento cirúrgico, nós utilizamos o imiquimod como tratamento adjuvante para eliminarmos recidiva dessas lesões e para darmos um tempo maior da ausência das recidivas e levando a um processo de eliminação completa do vírus mais rápido do que se fosse apenas com o tratamento cirúrgico. O mecanismo de ação do imiquimod ainda não está muito bem estabelecido. O que nós sabemos é que ele mexe com a nossa resposta imunológica e, pelo que nós entendemos da resposta imune frente a uma infecção, é que, num primeiro momento, nós vamos ter uma resposta da nossa imunidade inata, que é mais ou menos em torno de 1 a 4 dias após nós entrarmos em contato com algum micro-organismo, e que essa resposta inata ela vai ser principalmente associada à estimulação de macrófagos,
mastócitos, células natural killer, linfócitos T citotóxicos e interferon, e que mais ou menos após esse período de 5 dias, aí nós temos uma resposta do nosso sistema de defesa da imunidade adaptativa, que dependendo do tipo de infecção, nós vamos ter uma resposta mais para um lado ou mais para outra, uma resposta do tipo TH2 de imunidade humoral, principalmente para bactérias e parasitas, onde o principal componente de detenção dessa infecção são os anticorpos produzidos pelos linfócitos B. E quando nós falamos em vírus e fungos, HPV, por exemplo, o que nós vamos ter é uma resposta principalmente para TH1, onde a imunidade celular mediada principalmente por linfócitos CD4 e CD8 vão ser responsáveis pela destruição celular. Agora, se nós todos temos essa capacidade de resposta imune, por que muitas vezes nós temos aquelas infecções de difícil tratamento e que eu mostrei para vocês, que em média é de 25% para o HPV? Porque frente aos 2 tipos de resposta imune que nós temos na nossa imunidade adaptativa, há uma outra forma de resposta que nós chamamos de regulação imune, que ela é responsável principalmente por alguns fatores imunológicos, pela manutenção da infecção quando nós temos uma resposta abaixo do necessário ou quando nós temos uma resposta acima do necessário à presença das doenças autoimunes. Então, tanto a resposta celular quanto a resposta humoral, dada por essa regulação imune, podendo fazer com que nós tenhamos uma exacerbação dessas lesões ou a presença de uma infecção crônica por um estímulo inadequado, quando nós falamos em HPV, da imunidade do tipo TH1. Nesses 2 mecanismos, tanto da imunidade inata quanto adaptativa, é que nós temos a ação do imiquimod. Então, nós temos um estímulo das células natural killer, das células fagocitárias, da imunidade inata, e nós vamos ter um estímulo das células de Langerhans, dos linfócitos T e dos linfócitos B, na imunidade adquirida. E quando nós avaliamos de uma forma mais sucinta e uma forma de que forma nós temos essa ação nesses tipos de células, o que nós observamos é que o imiquimod, estimulando as células natural killer, por exemplo, ele vai produzir principalmente interferon, interleucinas e fator de necrose tumoral, e quando nós avaliamos o seu estímulo nas células dendríticas, nós vamos ter também a presença do interferon, fator de necrose tumoral e interleucinas, que vai agir também nas células linfócitos T citotóxicas, que vão agir aonde nós temos a lesão, principalmente pela produção de substâncias como granzimas, interleucinas e o fator de necrose tumoral, que vai destruir as células infectadas pelo HPV. Esse é o mecanismo imunológico que nós temos de ação do imiquimod para a destruição dessas células infectadas pelo vírus. Agora, é extremamente importante nós sabermos como utilizar a medicação. A forma correta de utilização é que vai fazer com que nós tenhamos o sucesso do tratamento ou não. Às vezes vem alguns colegas e dizem assim, Fidelis, mas eu não estou tendo o mesmo resultado que vocês mostram quando eu faço uso do imiquimod. Primeira coisa importante é saber se aquele imiquimod que você está utilizando realmente ele é eficaz, é efetivo. Às vezes a gente tem outras formas dessa medicação que não apresentam a mesma eficácia como nós observamos para outro tipo de medicação, mas é principalmente a forma de utilização. Então, principalmente nós orientamos a utilização da medicação à noite, mas o grande segredo está aqui. Não basta passar a medicação. É diferente de quando nós utilizamos a podófilotoxina, quando nós utilizamos o 5-fluoracil, por exemplo, que nós apenas passamos a medicação sobre a lesão. Não. O imiquimod, para que nós tenhamos uma ação do seu sistema imune, nós precisamos friccionar essa lesão com a medicação. Até o desaparecimento da medicação ou até a sensação de queimação que a paciente refere. Doutor, quando eu começo a massagear, eu sinto que parece que queima um pouquinho a minha pele, ou quando nós utilizamos a mucosa, e aqui sim é um sinal de que você vai ter um efeito da medicação. Não basta passar, precisa friccionar, e nós orientamos de deixar de 6 a 10 horas, aplica à noite e lava pela manhã, e isso num intervalo de 3 vezes por semana, geralmente segunda, quarta e sexta,
para que final de semana não atrapalhe tanto na relação sexual, e utilizamos até 16 semanas, dependendo da resposta. O que nós fazemos é, observamos a resposta até 10, 12 semanas, se a resposta não vier nesse período, nós mudamos de tratamento, se ela vier, nós vamos utilizar então a 16ª ou eventualmente um pouquinho mais, havendo uma necessidade de pelo menos 3, 4 semanas de manutenção da medicação sem lesão. Isso para que o estímulo do sistema de defesa previna a recidiva dessas lesões, nós utilizamos então pelo menos 3, 4 semanas ainda da medicação em pele ou mucosa na ausência de lesão ativa. E o que nós observamos da resposta terapêutica? Bom, vamos ver alguns casos para vocês. Então, essa é uma paciente que apresentava aquelas lesões que nós tínhamos comentado com vocês, que são lesões menores e que apresentam uma boa resposta ao tratamento. Vejam, esse é um resultado de 4 aplicações. Nós vemos praticamente um desaparecimento dessas lesões maiores e com o tempo nós vamos ter a resposta nesse outro tipo de lesão. Esse tipo de paciente, após 8 semanas, praticamente uma destruição do epitélio, parece até que foi cauterizado, mas dependendo da resposta imune do paciente, é isso mesmo que nós observamos, às vezes com uma hiperemia mais importante da região. Esse é um caso da doutora Lana, de São Paulo. Vejam vocês a presença também da lesão aqui no introito vaginal, 30 dias após, uma melhora importante, quase um desaparecimento. Esse é outro tipo de lesões que nós tratamos, também fazendo aquele mesmo aspecto destrutivo das lesões. Ainda algumas lesões persistem, mas uma resposta nas lesões maiores bem importante. E esse eu trago para vocês, e até mais uma curiosidade, até solicitei para a doutora Lana que me emprestasse o seu slide, porque é uma situação em que, num primeiro momento, eu ou a maioria das pessoas não pensaria em fazer uso de uma medicação tópica para tratar e levaria essa paciente diretamente para a cirurgia. Mas, por alguns motivos, essa mulher ela foi tratada, num primeiro momento, apenas com imiquimod. E vejam vocês, 30 dias depois, isso aqui é o resultado de 30 dias, apenas utilizando imiquimod, não fazendo um tratamento, como nós falamos para vocês anteriormente, associado com outras terapias, uma resposta muito rápida e importante apenas com a medicação local, e é o que nós observamos. Nós temos a resposta imunológica do tratamento utilizando imiquimod, uma curva de Gauss. Aquela paciente que tem uma resposta muito pobre, aquela mediana que a maioria das vezes vai ter uma resposta parcial ou total em torno aí de 80%, e aquela final da curva, aquele indivíduo que apresenta uma resposta rápida e importante e que nós temos um desaparecimento completo das lesões em pouco tempo. Vejam vocês, o imiquimod tem uma alta remissão de 50% a 80%, mas o mais importante é, justamente pelo seu mecanismo de ação, um estímulo do sistema de defesa, é o que nós temos menor taxa de recidiva, justamente porque o sistema de defesa é o que é o estimulado nesse tipo de tratamento, evitando então dessa forma as recidivas. Nós temos sim alguns efeitos colaterais que estão associados ao tratamento, principalmente a queimação, a hiperemia. Podemos ter uma irritação maior, um desconforto, podendo aparecer vesículas e ulcerações. Vesículas essas que nós chamamos herpetiformes. Algumas pacientes acham que estão tendo uma recidiva do herpes quando estão utilizando o imiquimod, que na verdade não, é uma consequência da medicação, que eu vou mostrar para vocês. A presença de edema e despigmentação, ou para mais ou para menos. Podemos ter uma hipo ou uma hiperpigmentação associada ao imiquimod, que não é frequente, mas pode acontecer. Então, alguns casos que nós observamos de erosões, quase ulcerações, associado a uma hiperemia importante para tratamento de uma lesão de introito vaginal. Essa é uma resposta um pouquinho mais exacerbada, com o efeito de uma erosão mais importante, ulceração. E essa é um dos exemplos que eu mostro para vocês, muito semelhante ao herpes, num primeiro momento, se vocês observarem, nós temos vesículas, nós temos erosão, isso parece ser uma recidiva herpética, mas na verdade é um dos efeitos colaterais possíveis do imiquimod, que são lesões herpetiformes, parecida com essa que nós observamos. A nossa resposta inflamatória
ela é proporcional ao que nós temos de resposta imunológica inflamatória pelo imiquimod, porque tem sim também uma resposta não só do nosso sistema de defesa, mas levando a um processo inflamatório que é maior ou menor, dependendo de cada indivíduo. Né? Vejam, esse é um exemplo em adulto, também da doutora Lana, uma resposta imunológica exacerbada, onde nós vamos ter, então, a presença dessas erosões grandes, essas ulcerações. E aqui o que eu mostro para vocês, um dos nossos casos, que a gente tem utilizado em criança, que também é off-label, que a gente pode discutir, mas só trouxe esse caso para mostrar para vocês que criança responde muito bem do ponto de vista imunológico. Nós sabemos disso quando nós avaliamos a resposta imunológica nas crianças para vacinas. Então, para medicação, principalmente essa, como é uma medicação que mexe com o sistema de defesa, nós temos aqui 2 semanas de tratamento e ainda um tratamento que é diferente do que nós observamos no adulto, mas vejam vocês, a resposta imunológica infantil ela é extremamente rápida e mais de maior intensidade do que aquela que nós observamos no adulto. Então, isso faz parte do tratamento, depois desaparece completamente, a maior parte das vezes sem nenhuma mancha ou nenhuma pigmentação para a maioria dessas crianças. Então, nós podemos concluir, primeiramente, que doença HPV é uma doença imunogênica. Só tem manifestação do vírus, só tem a doença associada à infecção, quem pode e não quem quer, e para isso, para que possa ter, é necessário que nós tenhamos alguma falha no nosso sistema de defesa para que essa doença se manifeste. Independente do tipo de lesão, independente se o nosso tratamento inicial vai ser um tratamento destrutivo ou um tratamento incisional, cirúrgico, sempre melhorar a imunidade desse indivíduo e que nós mostramos para vocês que às vezes apenas a orientação de uma alimentação adequada, sono, evitar estresse, não fumar, já seria o suficiente, mas em algumas situações nós podemos utilizar também medicações. Lesões grandes, no primeiro momento o tratamento é cirúrgico, mas geralmente nós associamos também o imunomodulador após a cicatrização completa desse tratamento, uma vez que deve ser evitado de se usar o imiquimod onde estiver a pele aberta ainda, e a utilização do imunomodulador após esse tratamento tem o objetivo de evitar as recidivas e tratar alguma recidiva de lesões menores. Quando nós temos lesões pequenas, o tratamento é destrutivo ou apenas o imunomodulador, ou podemos também associar o imunomodulador quando quisermos fazer uma melhora do sistema de defesa para diminuir a recidiva dessas lesões. E quando nós temos as lesões recidivantes, aí, independente do tipo de tratamento, sempre sim devemos utilizar um imunomodulador para que tenha uma diminuição da recidiva dessas lesões e que também, ao mesmo tempo, se essas lesões forem lesões menores, nós podemos fazer o tratamento utilizando essas medicações. Pessoal, gostaria de agradecer a atenção de vocês. Pedir permissão para a farmoquímica para nós diminuirmos um pouquinho essa aula e deixarmos mais para a discussão. Então, nós vamos ter a possibilidade de discutir com vocês alguma coisa, alguma dúvida, alguma experiência de vocês, não só nessas lesões que a gente acabou colocando, mas abrindo espaço, então, na discussão, e não no simpósio patrocinado, mas nessa discussão para outras indicações da utilização do imiquimod, que fica a critério de vocês, o que vocês quiserem que a gente venha discutir. Para finalizar, também obrigado à Farmoquímica para abrir um espaço para eu fazer um merchandising do nosso evento, nosso 4º encontro de expert em HPV, daqui a um mês, 10 a 12 de agosto, em Florianópolis. São 3 dias só discutindo sobre HPV em todas as áreas, ginecologia, urologia, prócto, cabeça e pescoço, pessoal da pediatria, pessoal da gineco, da infecto. Então, é aquilo que a gente fala que esse evento é tudo aquilo que você gostaria de perguntar sobre HPV, mas não tinha para quem perguntar. Então, vocês estão convidados a comparecer no nosso evento. O professor Mauro é um dos nossos palestrantes. Pessoal, aqui está o meu e-mail, quem quiser para algum comentário, alguma solicitação. Muito obrigado.
pessoal. Obrigado. Obrigado, professor Fedrizi. Ele está vendo lá, já está bom. Brilhante apresentação, tranquila, uma experiência boa. E fica aí a microfone para quem quiser fazer algum comentário, concordar, discordar, acordar. Sei que está todo mundo cansado, uma batida grande, né, de vários dias, mas a gente ainda vê os colegas aí na plenária, ainda pronto para começar mais um trabalho. Bom, enquanto... Isso. Tem alguém? Enquanto o pessoal vai pensando... senão eu me pergunto, eu me respondo. Eu queria te perguntar, deixa... Não, isso, nós temos lá. É que, na verdade, assim, ó, depois bom. Eu quero complementar, independente, né, do que o Mauro colocou, mas eu gostaria de acrescentar para vocês alguma coisa, até porque estava no programa, né, alguma coisa sobre vulva, e eu queria, então, discutir com vocês isso também. Já tem gente lá, ótimo. Espera aí, Solange. Pessoal, ainda não acabou não, hein? Estamos filmando aqui. Isso, já está funcionando. Boa tarde. Como eu já falei, Solange do Rio de Janeiro. Não, achei interessante, parabenizar aí, foi excelente, deu para despertar, acordar realmente, mas é também sobre a questão da experiência no colo do útero, como é que é feito, qual a quantidade, é feito em tampão, quantos dias a gente deixa. Queria explanasse melhor essa experiência para a gente aí e que resultados existem, até por conta dessa questão de lesões em vulva e colo. Acho muito importante a gente, né, ampliar essa... Então, Solange, é assim, o que a gente comentou no início é que ainda em bula nós temos aquelas 3 indicações. A própria farmoquímica, agora eu vou falar em meu nome, né, na discussão eu pedi autorização que eu desse as minhas opiniões. A própria farmoquímica, ela ainda... não que não goste, mas assim, a medicação ela foi feita para a pele. E quando nós vamos para a vagina e para colo, nós estamos falando em mucosa. Então, às vezes, o pessoal até comenta assim comigo, Fedrizi, mas essa é uma formulação para a pele. Parece que está havendo já um estudo para fazer uma mesma formulação para a mucosa. Mas eu sempre digo para eles, o que nós observamos é que a resposta para a mucosa é até melhor do que nós observamos para a pele e, por incrível que pareça, menos efeitos colaterais do que pele. Então, quando nós tratamos lesão vulvar, com frequência vem hiperemia, erosão, escoriação. Quando a gente utiliza vaginal, a gente tem poucas situações em que você tem que suspender a medicação porque a paciente refere que está muito desconfortável. Então, eu vou aproveitar, né, a tua pergunta para dar uma pincelada nessas 3 outras situações, vulva, vagina e colo, que talvez, né, algumas pessoas também tivessem um pouquinho de curiosidade e talvez desperte também um pouquinho mais, né, de perguntas. Primeira coisa, neoplasia intraepitelial vulvar. Para que você tenha uma resposta utilizando o imiquimod, precisa ser uma neoplasia intraepitelial vulvar usual, associada ao HPV, que geralmente são aquelas lesões mais isoladas, únicas de paciente jovem. Diferente daquelas outras lesões da paciente que é de mais idade, que não tem relação com o HPV. Então, primeira coisa, você tem que individualizar qual é o tipo de NIV que realmente você vai ter alguma resposta utilizando o imiquimod. Essas mulheres que apresentam nível usual, que está associado ao HPV, que geralmente são mulheres mais jovens, a resposta é espetacular. Responde muito bem. O que nós fazemos para NIV, para as lesões de vulva, é a mesma orientação que nós falamos para lesões verrucosas de pele. 3 vezes na semana ou, né, uma preferência minha nessas lesões, eu faço em dias intercalados, dia sim, dia não, independente
de ser 3 vezes por semana. Mas você poderia fazer o mesmo esquema 3 vezes por semana, fazendo a mesma orientação, naquela mancha, naquela lesão, passar a medicação, fazer a massagem, friccionar sobre a lesão e utilizando também em torno de 4, às vezes a gente utiliza até um pouquinho mais, mas a resposta para a neoplasia intraepitelial vulvar é muito boa. Você deixa de fazer tratamento cirúrgico que vai deixar cicatriz com a mesma resposta terapêutica utilizando essa medicação, certo? Então, para a vulva, neoplasia intraepitelial vulvar, mesmo 2, 3, a gente utiliza, porque 1 praticamente é a manifestação do HPV, aquilo que nós comentamos, né? Então, nós utilizamos ou as 3 vezes por semana ou dias alternados, né? Como é a nossa preferência. Neoplasia intraepitelial vaginal. A neoplasia intraepitelial vaginal, às vezes, é muito difícil você ter um bom tratamento, uma escolha terapêutica. Quando você tem aquelas lesões isoladas, um tratamento destrutivo, um ácido, a microfragmentação, você resolve muito bem. Mas quando você tem aquelas lesões espalhadas por toda a parede vaginal, que você não sabe nem por onde começar, e que nós utilizamos no passado, o 5-fluoracil, que tinha uma boa resposta terapêutica, mas era muito lesivo, levando a erosão, ulceração e muitas vezes até a adenose, em que você só conseguia resolver a adenose retirando cirurgicamente aquela lesão. Hoje nós temos essa possibilidade de estar utilizando o imiquimod com uma ótima resposta terapêutica, menos agressivo do que o 5-FU, mas que também precisa ser acompanhado. Pode sim fazer erosão, pode fazer ulceração, se você utilizar o imiquimod vaginal e não fizer o acompanhamento. O que nós fazemos? Nós fazemos uma aplicação semanal e geralmente eu forneço o aplicador para a paciente e oriento que ela coloque aquele sachêzinho ao deitar 1 vez por semana. Algumas mulheres, a gente orienta que coloque, não precisa nem ser o tampão, pode ser uma bolinha de gás ou algodão na vagina só para absorver durante a noite e lava pela manhã, 1 vez por semana, e nós reavaliamos a cada 3 semanas, justamente para que você não tenha erosão, ulceração, que é possível acontecer também com o imiquimod. Se você começa a observar a presença dessas erosões, que geralmente vai estar associado também a uma eliminação das lesões, aí nós utilizamos um cicatrizante, um creme vaginal cicatrizante, geralmente 2, 3 semanas, reavaliamos e aí reintroduzimos novamente a medicação até a eliminação completa da lesão. E aquilo que eu comentei, após a eliminação completa, ainda nós utilizamos durante 4 semanas, que é para fazer uma melhora imunológica local, para eliminar as células que estão infectadas e prevenir a recidiva. Para colo de útero, o que se tem na literatura é muito pequeno os estudos, são poucos os trabalhos que vocês vão ver. Temos mais ou menos para vulva, um pouquinho menos para vagina, mas para colo menos ainda. Mas também é uma possibilidade. Nós estamos utilizando para alguns grupos bem selecionados. É aquele grupo de mulheres que você pode acompanhar, que elas têm uma aderência ao acompanhamento, que você consegue ver completamente a lesão, mesmo para NIC3 em jovem, então nós podemos fazer um tratamento medicamentoso, geralmente acima dos 20, 25 anos o tratamento de escolha é a excisão, né, dessas lesões, mas mulheres jovens, a lesão completamente invisível e que você possa ter um acompanhamento dessa mulher é uma opção. E aí o esquema é o mesmo que nós utilizamos para a neoplasia intraepitelial vaginal, é um aplicador semanal. Existem exceções. Então, o que eu quero colocar para vocês também é a nossa experiência, porque às vezes as pessoas assim, poxa, está respondendo, Fidrize, mas está muito fraquinho e tal. Tem situações que, da mesma forma como eu estou falando para vocês, que a gente tem utilizado off-label para vagina e para colo, tem situações, pacientes imunocomprometidas, HIV transplantadas, ou existe um grupo de mulheres que nós não sabemos o porquê, que apresentam uma imunossupressão importante, que se você for dosar CD4, está lá embaixo, mas você não tem uma causa por que isso está acontecendo, que nós temos utilizado todos os dias.
imiquimode, na lesão vulvar, tanto para NIV ou para as lesões verrucosas, diariamente. E nós não temos observado o fato de você aumentar tanto a frequência, aumentarmos tanto os efeitos colaterais. Mas é a exceção, né? Estamos falando também das exceções. Então, se necessário, sim, eu posso utilizar mais vezes, porque aquele indivíduo não está respondendo. Agora, também é verdade que 10% da população não responde ao imiquimode. Não sabemos por quê. Né? Pessoa rígida, sistema de defesa completamente funcionando direitinho, mas não tem a resposta que nós observamos utilizando o imiquimode. Então, tem também a utilização para molusco contagioso, que você pode utilizar, que tem uma boa resposta. Tem alguns estudos para herpes genital de repetição, mas o que nós temos mais experiência que poderíamos trocar com vocês fora as lesões verrucosas, então, as neoplasias intraepiteliais de vulva, vagina e colo, nesse esquema que nós comentamos com vocês, ok? Fedriz, aproveitando aqui, quando você falou nessa baixa do CD4, você estava dizendo no paciente HIV infectado ou no paciente... Você tem alguma experiência? No HIV infectado tem mais efeito colateral ou tem menos, regride igual, melhor? Você tem alguma experiência nesse sentido? Nós temos uma diferença muito grande na resposta imune em 2 indivíduos imunocomprometidos. HIV imunocomprometido, Mauro, é completamente diferente do imunocomprometido por transplante. Isso nós observamos nos estudos da vacina e isso nós observamos no imiquimode, na resposta imunológica pelo imiquimode. A resposta imune em paciente HIV positivo, independente do CD4, ela é extremamente elevada. Então, mesmo CD4 abaixo de 200, nós temos visto uma alta resposta na produção de anticorpos por vacina e nós temos observado uma alta resposta ao tratamento imunológico com imiquimode. A única coisa é mais lento, aí sim, ele é mais lento. Nós precisamos de um pouco mais de tempo e aí as nossas 16 semanas já não vale como regra. Mas não aumenta os efeitos colaterais. Então, nós não observamos mais erosão, ulceração em função do HIV positivo. O grande problema é o transplantado. O transplantado renal, o múltiplo transplantado, que já está usando uma droga imunossupressora, primeiro, nós já não podemos usar a medicação sistêmica que eu mostrei para vocês. Que é um contrassenso. Vou estar usando uma medicação para melhorar a imunidade de uma pessoa que está usando uma medicação para diminuir a sua imunidade. Para tratamento local, nós utilizamos o imiquimode, mas com parcimônia. Existem relatos na literatura que você pode fazer uma alteração do enxerto, uma rejeição, utilizando medicação tópica com imiquimode. Mas é assim, é um relato ou outro. Então, em algumas situações em que nós utilizamos o imiquimode em paciente que está usando imunossupressor transplantado, que a resposta é ruim para qualquer tratamento. A resposta no transplantado é ruim para qualquer tratamento. É ruim para a cirurgia, é ruim para o laser, é ruim a resposta imunológica com a vacina e também vai ser ruim ou menos importante a resposta com o imiquimode. Mas nós temos utilizado, fazendo esse cuidado e comunicando o médico que está fazendo o tratamento com o imunossupressor, dizendo que nós vamos estar usando uma medicação local e que dependendo se ele observar alguma resposta diferente imunológica ou alguma suspeita de rejeição ou para renal ou um aumento da creatinina sem uma causa evidente, nós suspendemos a medicação. Mas temos utilizado sim, mas assim com muito mais cuidado do que nós utilizamos em HIV, por exemplo, ou paciente imunocompetente. Alguma pergunta mais? Vai lá, Roberto. From São Paulo. From São Paulo. Tá não. Ok. Obrigado. Prazer, Fedriz. Muito boa a sua explanação. A minha pergunta é sobre se você tem experiência em lesão intrauretral. Intrauretral. O nosso centro ele trabalha tanto com homens quanto mulheres. Então, nós tivemos os trials das vacinas quad e nonavalente em mulheres e homens. Nós temos o nosso grupo de urologistas, temos também um proctologista que trabalha ali com a gente e que fazia esse tratamento. Lesão uretral é uma lesão ruim para você tratar, né? Nós já utilizamos no passado também o 5FU, que resolvia, mas que dava também bastante erosão. E a experiência que nós temos são poucos casos.
e que fica mais, eu sei dos resultados por causa que é do nosso grupo, né, da urologia, do centro de pesquisa, de se fazer o 5FU nessas lesões da parte distal, né, na fossa navicular, da peniana, e que tem um resultado bom, só que é um resultado mais lento do que nós observamos nas mulheres. Mas tem. Talvez não fosse a primeira opção, né? Eu não sei vocês, qual a experiência que vocês têm, mas me parece, pelo menos o nosso urologista, Feliz, esse aqui eu vou preferir tirar, porque eu com uma pincinha eu vou ali na base e resseco toda a lesão. Aqueles casos que tinham um pouco mais de lesões menores e mais planas, nós utilizamos o Imicmod e tivemos um bom resultado, mas em algumas situações nós tivemos que passar do Imicmod para o 5FU, e aí nós tivemos uma resolução completa, só que, claro, com mais efeito colateral e com mais cuidado, mas assim, a experiência que a gente tem para a uretra, ela não é muito grande, não. Deixa eu falar, você falou nisso, eu me lembrei de um caso apenas, um paciente com uma dificuldade importante para fazer o tratamento, era Roberto, no meato uretral, bem no introito, e aí eu fiz durante 4 semanas, eu aplicava, era uma vez por semana, e na terceira semana, me lembro bem, eu ia fazer essa pergunta, e aí teve uma melhora, ele vinha num processo eu já tinha feito cirurgia há um tempo e voltava ali no introito, e aí eu acabei fazendo, não consegui fazer o cautério, ele realmente não queria, a história verdadeira é que ele já veio até com a indicação de ter o produto, de ter o Imicmod, porque alguém já tinha usado em outra área e tal. E eu fiz a aplicação, eu mesmo fiz no consultório, uma vez por semana, né? Medicina baseada no bom senso, uma vez por semana. E na terceira semana eu fiz a vacina, era isso que eu ia falar, pensando no paciente como um todo, quer dizer, manter todos os esquemas de prevenção, de acompanhar a parceria sexual, seja masculina ou feminina, seja os dois, uso de preservativo, porque mesmo com essas lesões, muitas das vezes a gente dá aula, a gente fala, o pessoal, poxa, eu não imagino, essas pessoas muitas das vezes têm relação sexual 1 vez, 2 vezes por semana, com essas lesões, e aí eu apliquei a vacina quadrivalente, e de 5 para 6 semanas, houve assim, já sabe, uma melhora. Claro, ele já vinha numa melhora. Eu queria perguntar a você, esse foi um caso de uretra, já tive outros casos aproveitando para vacinar também. O que você pensa sobre isso? Quando nós falamos que doença HPV ela está relacionada com o sistema imune e é uma doença imunogênica, Mauro, todas as formas de melhorar o sistema de defesa, com certeza, fazem parte do nosso arsenal. Então, faz parte da nossa indicação, sempre que nós tratamos lesão HPV induzida, fazer vacina, né? Agora indo um pouquinho para o outro lado, que você está comentando, e os trabalhos mostram realmente que a vacina, se você quer diminuir lesão pré-cancerosa, tanto faz, a bio, quadrivalente, que tem a ação do 16 e 18, mas quando você pensa também nas lesões verrucosas, né, 6 e 11, fazendo a vacina quadrivalente. Então, o que nós observamos nos estudos é que realmente você fazendo a vacina, nós temos uma diminuição para a verruga, por exemplo. Tratando a verruga e fazendo vacina, nós regredimos 80% das recidivas. Quando nós vamos para a lesão de colo, NIC2, NIC3, fazendo a vacina no momento do tratamento, ou como um grupo italiano que fez logo após o tratamento, teve uma regressão de 80% e 87% da recidiva dessas lesões. Homens que têm relações sexuais com homens tratando neoplasia epitelial anal, menos 50% de recidiva. Um trabalho que saiu recente agora, de cavidade oral, HPV de cavidade oral, fazendo a vacina, menos 88% de recidiva. Um trabalho que já foi divulgado no HPV 2015, neoplasia oral, câncer de boca, fazendo a utilização da vacina, menos 93% da chance de ter o câncer. Então, sempre que nós falamos em doença HPV induzida e que o sistema imunológico é o grande responsável, todas as medidas, Mauro, que vai melhorar o sistema, com certeza,
está bem indicada e nós vamos observar uma diminuição da recidiva ou uma melhora da lesão. O que as pessoas às vezes não conseguem entender, vamos dar um exemplo assim, por exemplo, um desses casos que eu mostrei para vocês de verruga genital. Vamos colocar ali, Brasil, a maioria das vezes é HPV 6. Então, essa mulher, ela está infectada com HPV 6, tendo verruga genital, e que ela são lesões recidivantes. A maioria dos homens e mulheres desenvolve anticorpos contra o HPV numa infecção HPV por mais de 6 meses. O que nós observamos é que a qualidade do anticorpo produzido pela infecção natural, ela não é a mesma que nós observamos pela vacina, talvez pelo epítopo que foi feito esse sistema de defesa respondendo à produção dos anticorpos. Para mulheres que já têm anticorpo contra aquele HPV específico, se você tiver um novo contato, ela protege de 40% a 60%. Então, a pessoa teve no passado, tem anticorpo 6, se ela entra em contato com HPV 6, ela ainda se protege de 40% a 60%. Não sabemos por quê, homens, a proteção é de 0%. Tem anticorpo contra aquele HPV, mas no homem a proteção é de 0%. Paciente HIV positivo, 0% também. Então, aquela pessoa que tem uma infecção HPV por longo tempo, é quase certo, acima de 6 meses, que ela tem já anticorpo contra aquele HPV. Mas esse anticorpo ele não consegue prevenir que novas células se contaminem, porque o processo de manutenção da infecção HPV, o processo de persistência da infecção HPV, não é que aquela lesão benigna se perpetua imortalizando como acontece com o NIC3, o câncer. É porque o HPV ele sai daquela célula infectada que vai ser descamada do organismo e vai infectar uma nova célula basal. E é esse processo de infecção de novas células basais é que perpetua a infecção pelo HPV. Porque o tempo médio que a mulher tem de descamar completamente o seu epitélio de vulva, vagina e colo é de 4 a 6 meses. Se nós não tivéssemos o processo de reinfecção, infecção de novas células, todos nós eliminaríamos completamente o vírus em 4 a 6 meses. Mas isso não acontece porque novas células são infectadas. Então, o princípio de você pegar e fazer a vacina, que vai te produzir anticorpo 6, que é um anticorpo diferente, que nós falamos da infecção natural, que ele é um anticorpo do tipo bloqueador, essa mulher, quando ela está eliminando o seu HPV 6 da sua infecção, que iria infectar nova célula, vem um anticorpo produzido pela vacina, que é do tipo neutralizante, bloqueia esse vírus, e nós diminuímos a infecção de novas células. E isso faz com que nós observamos uma diminuição do tempo dessa infecção e, por consequência, uma diminuição da recidiva. Então, como você comentou, vale sim. Vale as orientações gerais, vale você utilizar uma medicação tópica, para melhorar o sistema de defesa local ou sistêmica, e vale você também fazer a vacina, que você vai diminuir a recidiva dessas lesões. Perfeito. Só uma coisa que eu não comentei, no caso dessa aplicação no meato uretral, era que, como a gente manda, como foi falado, fazer a lavagem 8 horas depois da aplicação, e vai ficar muito complicado o indivíduo não urinar, pedir, quem fizer alguma coisa nesse sentido, que ele urine antes, se aplicar ali, e esperar o máximo que ele puder, porque dificilmente ele vai conseguir ficar 8 horas sem urinar. Porque se aplicar ali no meato uretral, vamos supor que alguém tenha essa necessidade agora, e o indivíduo sair do consultório e urinar em seguida, aí adeus, aquilo ali vai perder. Então, outra coisa, e aqui é para a gente fechar, hiperanal ou intranal, ou então no introito anal, não intranal mesmo, acima de 2 centímetros, mas mesmo, ali você tem alguma experiência? Mesmo um pouquinho anal. Uhum. Então, quando nós estávamos acompanhando esses homens, nós fizemos um acompanhamento durante 10 anos, o nosso centro foi um dos centros mundiais que acompanhou a resposta da vacina em homens durante 10 anos, mesmo que você tinha uma lesão
Anal, nós aplicávamos o imiquimod com luva, fazendo uma massagem naquela região e na região externa. O resultado que nós temos de resposta anal é o mesmo que nós observamos para a vulva. Então, a resposta ela é excelente e podendo também ser aplicada um pouquinho lá dentro. Mas, geralmente, nós vamos ter ali a junção a 1 centímetro, né, da prega anal, e com uma resposta também boa dentro da região anal, que seria a mucosa, da mesma forma que a gente faz em vagina. Perfeito, pessoal. Estamos no nosso horário. Estamos próximo de terminar, mas ainda falta um pouco. Alguém quer mais fazer algum comentário? Ok, não tendo mais nenhum comentário, vamos dar por encerrado esse simpósio, agradecendo mais uma vez a todos os parceiros e a plateia ainda presente. Obrigado, Fedrizio, obrigado a Farmoquímica, obrigado a todos vocês.